Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast, que é MTM. E hoje um podcast muito incrível, muito especial, aonde o que nós vamos aprender hoje? Sobre mudança de mentalidade. Quando aqui muda, aqui fora as coisas mudam. Quando aqui muda, os seus olhos, a sua fala, o jeito que você enxerga as coisas mudam e automaticamente o seu resultado também muda. E hoje, mais uma vez, né, estamos aqui com o mestre Jaziel, Dr. Jax, e é muito bom compartilhar essa mesa com vocês. Sejam bem-vindos e vamos aí, Dr. Mestre Jaziel, conta aí pra gente, dá um bom dia. Olha, bom dia para todos. Eu estou, na verdade, cada dia mais motivado, né? Eu amo falar sobre mentalidade e, na verdade, a questão da mentalidade tem tudo a ver com a nossa transformação, nosso propósito de vida. Não existe propósito de vida, não existe vida espiritual sem o pensamento certo, as crenças certas. Por quê? Porque as suas crenças definem o seu comportamento e definem também os seus relacionamentos, inclusive relacionamento de negócios. Então, dependendo do que você pensa, é assim que você vai agir. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: assim como ele pensa, assim ele é. Ou seja, você é o que você pensa. Por isso que o tema de hoje, Anderson, Dr. Jackson, é um tema extraordinário, porque vai definir muitos paradigmas que impedem ou nos potencializam para o nosso real propósito. Perfeito, perfeito. É interessante a gente sempre estar falando a respeito de inteligência emocional, porque qual que é a nossa rota, qual que é a nossa jornada? Nós sempre seguimos, primeiro, o conhecimento técnico. Se nós formos olharmos o nosso ensino fundamental, a gente é disciplinado e treinado para ser, vou fazer uma faculdade, seja administração, direito, medicina, enfim. Mas em nenhum momento a gente é educado para tomar a decisão correta e aquilo que faz parte do nosso propósito. Ou seja, as nossas inteligências emocionais, ou seja, a minha inteligência emocional, ela tem que estar adequada e equilibrada naquilo que eu dispus dentro do meu propósito. Vou falando da advocacia agora, do direito. Eu sou muito bom processualmente, eu sou muito bom tecnicamente, mas eu sou um desastre na minha inteligência emocional. Eu sou uma pessoa imatura, eu sou uma pessoa que guarda rancor, e o quanto isso afeta não só no lado profissional, mas no lado pessoal. Importantíssimo hoje, senhores, e eu convido vocês todos a estar assistindo esse grande podcast, porque hoje nós vamos falar de inteligência emocional e o quanto que a inteligência emocional influencia nas suas decisões certas e erradas. E hoje a gente tem um poder judiciário aí que prova, na quantidade de ações, o quanto da imaturidade que a gente tem em decidir, seja na contratação, seja na sociedade ou qualquer ato que a gente for fazer. Muito bom. Muito bom. Eu já quero colocar aqui duas questões, certo? Primeiro, eu quero perguntar para você, mestre. Eu vim de uma família rica, um exemplo. Eu vim de uma família rica e herdei a empresa do meu pai, certo? E esse herdeiro, ele não consegue dar continuidade ao trabalho do pai. Por que ele não consegue dar continuidade ao trabalho do pai? O que acontece com ele? Porque ele já tem tudo pronto, tá na mão, é só dar continuidade. O que acontece com a mente dele ou com as situações? O que ele pode mudar para que isso venha ser um sucesso também na mão dele? O que acontece, doutor? Então, olha que interessante. Eu vou usar um exemplo aqui, Anderson, de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Casa Bahia, né? O que acontece com a Casa Bahia? O Samuel Klein, ele cria, fundamenta e estabelece a Casas Bahia, gente, lá no ABC Paulista, vendendo em um carrinho para o pessoal do Nordeste. Por isso que o nome Casas Bahia é Casas Bahia, né? Por quê? Porque naquela época os nordestinos eram chamados de baianos, né? Então veja que interessante, esse cara constrói um império e ele tem filhos. Olha a cabeça do judeu, porque o Samuel Klein é judeu.
Ele entendeu que se o indivíduo não tiver inteligência emocional, e o princípio da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é o autoconhecimento. Eu preciso aprender a lidar com obstáculos, desafios, com nãos, com problemas, aprender a ser resiliente com as situações. O que Samuel Klein fez? Ele coloca os filhos deles para trabalhar, só que não coloca no administrativo. Ele coloca a filha no estoque, ele coloca o filho na parte de onde guarda o equipamento, né, que é de almoxerifado, e ele vai fazendo com que esses indivíduos, que são seus filhos, cresçam gradativamente a partir da sua competência. Competência. O grande problema, e nós já trabalhamos com consultoria, mestre, de empresa familiar, é que as empresas familiares não se fundamentam a partir de competência, mas de afeto. A resposta para a sua pergunta que você está me fazendo é o seguinte: por que alguém que herda uma herança não consegue manter? Porque é a história do pai rico e pai pobre. Por quê? Porque esse indivíduo não recebeu treinamento emocional para lidar com os desafios que o empreendedorismo e que o empresariado exige. Entendeu? Então, o pai é um grande empresário, mas não forjou essa capacidade de resistência e de resiliência na mentalidade do filho, como fez o Samuel Klein. Claro que a Casa Bahia hoje foi comprada, mas os filhos do Samuel Klein continuaram a empresa. Essa é a diferença de quem herda algo, uma herança, e não mantém, e aquele que herda e mantém. É a capacidade de lidar com o desafio. Se você não aprendeu o que é acordar cedo, o que é convencer cliente, o que é pagar boleto, o que é estabelecer metas, planejamento estratégico e sentir a alegria da conquista, você não vai conseguir levar adiante um negócio que o seu pai ou alguém transmitiu para você. Muito bom. Quer dizer, então, que o primeiro chute na canela que eu levo, eu não tô com a canela calejada, eu já vou chorar as pitangas por aí. O primeiro problema que eu tenho dentro do negócio, quando o pai não tá mais, eu vou chorar, né, como um bebê, porque eu não fui resiliente, eu não aprendi o dia a dia. Muito bom, incrível. Agora, posso passar a resposta pro doutor? Agora, uma situação, Dr. Jacques, onde eu nasci de uma família humilde, simples, eu só tenho histórico CLT dentro da minha casa, né? Meu pai é servidor público, a minha mãe é diarista, e eu não tenho essa veia empreendedora, certo? Mas eu vou arriscar no mercado empreendedor. E até eu coloco o nariz para fora da água, até consigo fazer alguns negócios, mas a coisa não vai para frente, sabe quando a coisa não anda, parece que tem alguma coisa engatada, amarrada. Por que isso acontece? Por que as pessoas não decolam? Qual a mentalidade que elas têm que impede elas de decolar e sair do chão? Perfeito. Da mesma ótica que o Jaziel falou sobre a respeito daquele que recebeu estímulos e principalmente entendimentos dentro de uma gestão de empresa e um governo de empresa, então essa pessoa que passou em todas as áreas, mas ela mentalmente sabia que de fato ela iria assumir a direção da empresa, ela foi direcionada para esse papel. O que acontece? Quando como tu falou, eu seletista, quero empreender, quero ser um empresário e não consigo prosperar, não consigo avançar. Existe uma situação que eu costumo falar, Anderson, que é pessoas, ambientes e informações. Ótimo. Esse ecossistema é importantíssimo para que tu consiga atingir os níveis necessários. Então, quando eu vou empreender, se eu não colocar dentro da minha organização, dentro do meu planejamento, pessoas, ambientes e novas informações para aquele negócio, eu não vou prosperar. Não existe como eu prosperar se eu não pensar estrategicamente. Então, eu venho de uma CLT,
onde eu sou somente operacional, só sou operacional e esqueço dentro dessa empresa, que é uma empresa estrutural, eu esqueço da parte tática e a parte estratégica. É muito comum o seletista pensar no operacional, colocar um umbigo na mesa e começar a trabalhar. Então, ele vai fazer tudo. E ele esquece a importância dentro dessa operação. Principalmente na questão estratégica e na questão que eu falei dentro dessa tática. Então, assim, ó, se nós formos falar hoje, um seletista que queira avançar, que queira fluir, que queira se organizar dentro da sua empresa, ele precisa estar dentro dessa estrutura dele pessoas certas, pessoas que dão conselhos certos, pessoas que já chegaram no local que ele queira chegar. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, ele precisa estar no ecossistema. Ele precisa estar dentro de mentoria, dentro de emissões, dentro de organizações que possam promover ele nessa nova caminhada dele. E terceiro, ele precisa gerar novas informações dentro de planejamento, dentro de projeção, dentro de gestão. Nós temos a inteligência artificial, nós temos aí outros elementos instrumentais que vão potencializar essa empresa. E eu passo a pergunta para ti, Anderson. Dentro dessa estrutura de crescimento, tu tem 23 empresas. E eu sempre costumo dizer que é como uma academia. Eu vou passar em todos os aparelhos porque eu não vou desenvolver somente uma área do meu corpo. Eu quero desenvolver todas as áreas. A empresa é a mesma coisa. Eu não posso pensar somente numa área o desenvolvimento. Eu quero desenvolver em todas as áreas. E aí nós temos os resultados que somos o quê? É a mão calejada. Tu como empresário, agora, tu saiu lá de baixo, seletista, e virou um empreendedor. Além de ser empresário, é empreendedor, é visionário. Quais foram os desafios por ti que foram mais importantes para esse crescimento? E o que mudou a sua mente, começando com uma empresa pequena, onde você era operacional, tático, estratégico, e hoje você tem tudo isso delineado, tudo isso organizado? Certo. Vou lá. Muito boa pergunta, porque isso acontece uma dor com muita gente. O que acontece? Você pode ir na academia, você vai lá, paga a mensalidade da academia e você não tem nenhum instrutor. Você não tem nenhuma pessoa que vai lá te ajudar a malhar, não vai te ajudar a fazer os exercícios. Então você pega o halteres e faz lá do jeito que você acha que tem que ser feito. E você chega em casa com a articulação doendo. Aí você vai mais uma semana. Aí você pega o peso e, de novo, faz de uma forma que ninguém te instruiu. E esse é o empresário quando eu comecei. Esse é quando eu comecei. Não tinha ninguém para me instruir. Ninguém falava assim, ó, faz dessa forma, faz desse jeito. E como academia, você vai sentir dores terríveis nas primeiras semanas, nos primeiros dias, quem sabe os primeiros meses. Você sente aquela dor, quase não consegue andar, né? Quer ver quando faz perna, né? Perna, panturrilha, para levantar e agachar é um trabalho. Vai sentar na cadeira, é um trabalho. E assim também é o empresário. Porque ele não tem uma instrução, a gente não aprende isso na escola, no colégio. Você aprende lá Bhaskara, você aprende, né, aprende pi, aprende geografia e filosofia, mas a arte de empreender, ou como liderar, porque o empreendedor é um líder, nem todo líder é empreendedor, mas todo empreendedor é um líder. A arte de liderar é um desafio, um grande desafio. Só que, pô, tem um detalhe. Quando você vai na academia e tem ali um instrutor, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, cara, esse movimento não está correto, você precisa deixar o cotovelo mais colado aqui no corpo. Ah, é assim, então você faz o movimento. Ó, se o movimento está muito rápido, tem que ser um pouco mais lento. Então você vai entendendo a fórmula e o jeito de trabalhar aquele músculo em específico. Por quê? Tem alguém instruindo você. E quando eu tive essa percepção que eu precisava de alguém para me instruir, tanto na área empreendedora. Cara, eu fazia aqui no Sebrae em Itajaí, eu sou de Penha, no Sebrae em Itajaí eu fazia carreiro ali, eu fazia fila, eu batia toda semana, eu tava batendo na porta ali do Sebrae e falei, o que tem de curso aí hoje? Essa semana, o que tem de curso? Então eu fazia curso de tudo quanto é tipo, curso de tudo quanto é coisa voltado para a área de empreendedorismo. Então eu tive o Sebrae pegando na minha mão para mim poder alavancar.
E outra asa do avião é a área espiritual. Quando eu tive a minha área espiritual de uma forma mais ativa, eu fui ligado a essa área espiritual, eu parei de depender só das minhas forças, do meu talento, daquilo que eu estava colhendo aqui dessa asa, e eu comecei a ir para uma área espiritual. E comecei a entender que muita coisa depende de mim, mas outras coisas não. Outras coisas são a área sobrenatural, uma área onde é intangível. E eu comecei a olhar isso e falei, uau, eu preciso mergulhar mais nisso. Então eu tive 2 mentores, um mentor que vem com essa área intelectual, do saber como fazer, método, disciplina, tudo isso, e também uma área espiritual, onde eu posso olhar para as minhas forças que são limitadas, tem um limite, e eu começo a olhar para essa área espiritual, onde Deus ele vem e conecta pessoas, conecta clientes, conecta a área financeira, desbloqueia a mentalidade pequena, travada, e as coisas começaram a acontecer daí. Então, resumindo a tua resposta, é isso aí. Eu preciso não ir lá pegar o peso sozinho na academia, não ir lá e fazer de qualquer jeito. Porque eu aprendi assim, eu vou fazer dessa forma. Não, isso não dá certo mais hoje. Né? Todo mundo já está fazendo isso. Você vai quebrar. Vai entrar nas 80% das empresas que quebram em um ano. Você vai quebrar. Então, eu aconselho o quê? Ter mentores. Se você quer rápido, alavancar, crescer, você precisa ir para uma área de mentoria forte. Porque essa área, mentoria, essa mentoria... Oh, meu Deus do céu. Essa mentoria intelectual e uma mentoria espiritual. Ok? Finalizando a tua pergunta. Maravilha. Mestre, E a mentoria, na verdade, é acesso à mente do mentor. O que é a mentoria? Mentoria é o acesso à mente do mentor. E uma das coisas que é muito importante para fundamentar o empreendedor é aprender a lidar com a dor. Se você não está disposto a interagir com a dor, você não vai conseguir empreender. Não vai conseguir empreender. Por quê, gente? Porque tudo na vida, absolutamente tudo na vida, é iniciada pela dor. Imagine eu que sou de origem nordestina, né? Olha o tamanho da cabeça. Quanta dor que a minha mãe teve 3 filhos de parto natural. Imagine a dor que eu promovi para que a minha vida viesse à existência. E quando você nasce, Dr. Jacques, quando você nasceu, o obstetra fez o que com você? Bem-vindo ao novo mundo. Seja bem-vindo para o berço. O que ele fez a primeira coisa com você? Tapa. Ele deu um tapa em você, você sentiu a dor e você fez o quê? Chorei. Inaugurou o mundo como? Choro. A partir de dor, a partir de choro. Tudo na vida começa pela dor. A semente ela precisa morrer dentro da terra para produzir. O próprio Cristo, quando ele quis produzir, ele teve que sacrificar a própria vida. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque o princípio da vida está na dor. Eu acho que essa frase é minha, que diz o seguinte: na tua dor está o teu dom. Da onde que veio essa frase? Justamente da percepção da vida. Conversa com o Anderson, que empreende há alguns anos. Se foi fácil. Foi fácil? Não, de forma alguma. Teve alguma dificuldade? Muitas. Ainda tem? Quase todo dia. Então, se você quiser entender o princípio da evolução, faça as pazes com a dor. Jesus ele chega para a humanidade, ele dá a maior palestra de consolo e motivação que existe na Bíblia. Sabe o que ele diz? No mundo tereis aflição. Eu falei, Jesus, não tinha uma palavrinha aí de ânimo aí que me jogue para cima, não? Não tem uma coisa melhor, não? Jesus disse, não. No mundo tereis aflição. Porque Jesus sabia que é do caos que nasce os gênios. Quando Deus ele cria o mundo, a Bíblia diz que a terra estava caótica, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos.
E da onde Deus criou tudo? Aí se eu estivesse na igreja, eu ia falar, repita comigo. Do caos. É da dor que surge a vitória. Então, se você quiser ser vitorioso, Erivelto, você precisa aprender que tudo vai exigir dor. Então, fica tranquilo que nada vai ser fácil para você. E aquela pergunta que você me fez da herança, eu estou complementando ela, por isso que alguns recebem herança e não conseguem manter, porque aprenderam com o seu pai a viver o quê? Na zona de conforto. E quando vai assumir a empresa, tem funcionário falso, tem diretor que quer tomar o seu poder, tem boleto para pagar, tem concorrência, tem marketing, tem inovação. E isso vai exigir uma intimidade com a dor. Por isso que Jesus ele fala o seguinte, você quer me seguir? Você vai precisar fazer as pazes com a dor. Como Jesus? Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ué, para que serve cruz? Jesus está dizendo, para que você chegue onde eu cheguei, que é a liderança, o governo, a gente está falando aqui de mentalidade, você precisa ter uma mentalidade de que a vida vai exigir dor. Por que alguns partidos políticos subjugam a população? Porque ele fala assim, fica tranquilo, não precisa sentir dor. Eu vou dar cota para você, eu vou ajudar você. Agora, você falou que agora tem uma novidade, né? Pé de meia, né? Então, como que eu faço para governar você e tirar o seu poder de empreendedorismo, de inovação e de governo? Eu preciso tirar de você a capacidade de lidar com a dor. Então, eu te entrego droga, eu libero as drogas. Você tem que usar maconha, cocaína, crack. Por quê? Porque você é incapaz de lidar com a dor. Então, qual que é o oposto da dor? Prazer. Então eu quero te dar muito prazer. Cultura, balada, droga, sexo à revelia. Sexo à revelia. Por quê? Porque quando eu te dou prazer, eu tiro a sua capacidade de lidar com o quê? Com o que vai fazer você ter uma mente de governo. Que é o quê? Que é saber lidar com a dor. Então, aí você chega a uma outra linha política que ele defende a dor. Você tem que ser homem, você tem que ir para frente, você tem que acordar cedo, tem que empreender. Você tem que investir. E aí é misógino. Aí ele é muito inconveniente. Ele é muito nervoso. É autoritário. Porque quando você ouve alguém falando, quando alguém fala sobre desafio, e a pessoa diz, a pessoa é muito autoritária, é muito inconveniente, são pessoas que têm mentalidade de escravo. E mentalidade de escravo vai sempre depender da doação do outro. Então, empreendedor é o indivíduo que entende que a dor nunca é um obstáculo. Olha aqui, a dor é a sua mola propulsora para o sucesso. O que é a dor? A dor é a sua mola propulsora para o sucesso. Então, aceita que dói menos. Ótimo, muito bom. Muito bom essa frase final. Aceita que dói menos é ótimo. Porque é dor em tudo, né? É dor em tudo. É em acordar mais cedo, é em dormir mais tarde, é em contratar, é em demitir. Quer ver dor essa semana que eu tive que fazer o desligamento de uma moça que ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, pessoa sensacional, de um caráter ilibado, mas tive a dor de ir lá e ter que desligar ela da empresa. E foi muito difícil. Ela chorou, eu chorei, o outro chorou. Mas empresários é isso, é tomar decisões difíceis. Ser empresário é isso, é tomar decisões difíceis do dia a dia. Todo dia tem decisão difícil. E se a gente protela, se a gente vai levando isso para frente, cara, quanto maior você deixa para tomar uma decisão difícil, quanto mais tempo você leva para tomar uma decisão difícil, pior fica. Maior o monstro fica. Né? O problema é com o monstrinho, né? O monstrinho. E depois esse monstrinho ele vai crescendo, quando você vê já tá um monstrão e sai caro para tomar a decisão. E é interessante você entender quais são os povos mais resistentes do mundo. No meu ponto de vista, vocês poderiam apontar Europa. Não.
Ásia e Oriente. Por que essa galera é tão resistente? Aí eu pergunto, eles têm acesso a um acolhimento afetivo? Não, o asiático ele é firme. Ele se fundamenta no princípio. O Oriente, pessoal acostumado com guerra, com deserto. Entendeu? Então, esse pessoal, você vê aquele terremoto que tem lá no Japão, em poucos anos ele se reconstrói. Israel chega numa terra deserta, que não tem água, e transforma ela na maior produtora. O que é isso? Por que esses povos dominam o mundo? China, Japão, Coreia. Por que eles dominam o mundo? Porque eles aprenderam a lidar com a dor, simples assim. Será que é difícil entender isso? Agora, nós brasileiros fomos colonizados por presentes, espelhos, entendeu? Nós fomos surrupiados, tirados e enganados. Enganados. Então, existe um espírito de orfandade no Brasil. Existe um espírito de orfandade no Brasil. Sabe quem é a nossa padroeira? Aliás, padroeira, a palavra padroeira não existe. Padroeiro. Mas nós temos uma padroeira, e a padroeira do Brasil tem uma criança nos braços solitária. E nós, brasileiros, odiamos a dor. O que nós gostamos? Carnaval, cerveja, o que mais? Para os homens, mulherada, para as meninas, os homens, né? Foi para isso que nós fomos educados, treinados, para ser massa de manobra. Enquanto o brasileiro não entender que para crescer é necessário dor, que a vida está vinculada à dor, nós não vamos fazer desse país um país poderoso como ele é. O que está acontecendo na polaridade política hoje no nosso país? De um lado, dependentes, que não querem se esforçar, que não querem acordar cedo, que não querem assumir responsabilidade, e do outro, um grupo que assumiu responsabilidade e, além de ser julgado, leva nas costas a maioria da carga tributária do país. E aqueles que deveriam ser motivados a dividir essa carga estão dependentes. É por isso que existe uma guerra no Brasil entre patrão e empregado. Ninguém gosta de patrão. Dificilmente você vai encontrar um empregado falando bem do patrão, por mais que ele seja generoso. Por quê? Porque é a cultura do escravo. Eu reclamo do patrão, mas não decido ser patrão. Por isso que eu falo aqui, ó, não estou defendendo patrões, não. Mas toda pessoa que fala mal do patrão é um covarde. Porque não teve coragem de empreender. Os covardes criticam e julgam. Os corajosos enfrentam a dor, Anderson, como você fez, trabalhando em 3 empregos. 3 empregos. Como que é o nome? É o Július, né? Você era o Július Branco. 3 empregos, o Július Branco, de Santa Catarina. E quando você chega aqui hoje, com mais de 23 negócios, alguém ainda tem a coragem de dizer que você é um ditador que está explorando o pobre para enriquecer. Mentalidade de escravo. E nós estamos com o podcast Quando Eu Mudo, Tudo Muda. Trazemos isso nas redes sociais para desbloquear a sua mente. Nós tivemos um evento de imersão que foi extraordinário. Onde você, Dr. Jacques, você, Anderson, trouxe a expertise de vocês e desbloquearam muitas pessoas. E alguns desses que estão patrocinando aqui, ó, o nosso podcast, estavam lá no evento de imersão Quando Eu Mudo, Tudo Muda. E são pessoas que estão tendo resultados incríveis já nessa semana. Por quê? Porque a mentalidade foi transformada. Mudou. É a forma, aquilo que eu falei da academia. É a forma de você pegar o halter. É a forma de você fazer o exercício. Eu tenho certeza que o músculo vai crescer mais rápido, não vai ter tanta dor e as coisas vão acontecer com mais velocidade. Por quê?
a mente foi ampliada. As limitações emocionais, as limitações de ferramentas. A gente falou sobre IA, né? Foi muito legal. Incrível, o pessoal tá se divertindo, tá? O pessoal está se divertindo com a inteligência artificial, com o ChatGPT, o pessoal está se divertindo. Então, aquilo que eu falei lá, o resultado que você não tem é porque a expertise que você não tem expertise certa ainda. Por isso você não alcançou o resultado. Quando você alcança aquela expertise que você precisa, o resultado vem. É uma consequência. Quando você estuda, quando você amplia sua mente, o seu conhecimento, os resultados vão vir. Certo? Foi isso que a gente fez na imersão. E as pessoas falaram muito bem, muito testemunho incrível. Eu estou impactado. Estou impactado com esses 2 dias aí. Estou, assim, abismado. A palestra do Dr. Jacques foi incrível. As minhas sempre são incríveis, né? Mas aquela palestra que você deu, amigo, sobre inteligência artificial, ela está sendo falada até hoje. E, para mim, foi uma das mais transformadoras, né? Vendo o pessoal com os olhos brilhando. E hoje, eles estão inovando. Eu coloquei aqui, hoje, já uma logo que foi utilizada a partir da inteligência artificial. E a criatividade que veio a partir desse novo conhecimento. Por isso que o tema do nosso podcast é: quando eu mudo, tudo muda. Por quê? Quando a minha mentalidade, Dr. Jacques, enxerga a realidade de quem eu sou, que é o autoconhecimento, não tem como a vida permanecer como é. Quem é você? Você é um governador. Quem é você? Você é rei. Pelo menos rei na habilidade que você adquiriu, que você já nasceu com ela. Você é sacerdote, porque você tem uma função social. Então nós somos reis e sacerdotes, essa é a nossa identidade. Mas o que o mundo, às vezes a nossa família, o ambiente que nós crescemos e a experiência que tivemos definiu sobre nós? Você é incapaz, você não pode, é difícil demais, esse mundo não é para você, você não vai conseguir. E nós nos conformamos com essa mentalidade pequena e perdemos a essência de quem realmente nós somos, a nossa identidade. Sim. Tudo é possível àquele que modela a sua mente. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. E o crer tem a ver com mentalidade. Jesus está dizendo, tudo vai acontecer na sua vida se você fizer uma gestão correta daquilo que você pensa e do que você acredita. Para de acreditar em algumas informações que são pulverizadas com o objetivo só de governar a sua mente. As pessoas estão leiloando a sua mente. As pessoas estão leiloando a sua mente. Eu sou formado em marketing. E eu lembro naquela época, 2010, já se falava no neuromarketing, que é a capacidade sensorial de atrair a sua atenção. Eu lembro que eu vim de São Paulo, eu me formei em São Paulo, que o Extra, que é um dos maiores supermercados de São Paulo, eles utilizavam um aroma de pão fresco para atrair as pessoas. Não era o cheiro do pão fresco, era um cheiro artificial para utilizar o quê? O seu sensor e ativar dentro de você a necessidade de comprar o pão. Só que você não comprava só o pão. Então existe um leilão. Vou fazer um leilão. Mas é um leilão da sua mente. Você consegue entender isso? Não é do seu coração como aquela música lá do Nordeste. O leilão que estão tentando fazer, Anderson, é a sua mente. Eles querem captar, manipular, escravizar e utilizar a sua mente ao seu favor. Por isso que o Paulo ele ensina. A Bíblia ensina. Por isso que nós cremos na Bíblia, porque a Bíblia é o maior manual de desbloqueio emocional. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com a filosofia desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você se conformar com aquilo que a mídia passa, com aquilo que o mercado passa, você se torna massa de manobra. E se torna o quê? Mais um no meio da boiada. E Cristo veio para nos entregar a sua mente. Paulo diz,
nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mentalidade de governo. Mas o capiroto, capeta, e as informações negativas, as frequências baixas, vão querer manipular e roubar de você a luz que brilha. Que eu vejo em você, o Anderson, você é um lustre de Deus. Amém. Olho para você, Dr. Jacques, você é um farol de Deus. É através da vida de vocês que muitas pessoas serão transformadas, porque você sabe que você é um farol, que você é um grande lustre. E é essa função natural que nos faz cumprir o nosso propósito. Eu estou aqui hoje, por quê? Porque eu amo pessoas, sou apaixonado por pessoas. E quando eu sou incisivo, eu não estou bravo não, gente. Eu só estou desejoso de mudar a vida das pessoas. E eu acho que vocês também têm esse mesmo sentimento. Como é triste, eu atendo num consultório, eu sou terapeuta. Como é triste encontrar homens e mulheres fantásticos, sobrenaturais, sendo manipulados por narcisistas, entendeu? Sendo roubado a sua identidade e a sua capacidade produtiva. São pessoas extraordinárias, mas foram encaixotadas nas embalagens alheias. Isso é triste. Mestre, na imersão que a gente fez, teve muita transformação. Muita transformação. Eu quero puxar a bola aqui para o Dr. Jacques. Quais as principais transformações que você identificou ali? Há muitas pessoas que estavam começando seus negócios, algumas estavam na transição. E qual a principal transformação que você identificou em cada pessoa, assim, sabe? Que teve ali, pô, isso aqui chamou atenção. E para trazer de exemplo para nossos amigos. Perfeito, perfeito. Primeiro é a consciência. Lembra que a gente fez até uma dinâmica onde nós colocamos ali a abertura de uma empresa e falamos uma situação que é o dia a dia. Ó, como é que eu faço crescer a minha empresa sem recursos? E essa dinâmica que você fez, mestre, foi incrível. Uhum. Até eu participei. Essa aqui eu não posso perder, né? Não, com certeza. Mas isso é importante. Como é que eu faço para crescer? A consciência. Nós estamos falando de mentalidade. E aí eu trago um versículo, e isso é muito forte para mim, e eu sempre falo isso. Eu vejo príncipes andando a pé como se escravo fosse, e eu vejo escravos andando a cavalo como o príncipe fosse. Ou seja, por falta de posicionamento, por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de ecossistema, nós que somos príncipes somos colocados como os escravos. E por falta desse posicionamento nosso, a consciência nos coloca abaixo e perdemos a nossa identidade e o nosso propósito. E cada vez mais a gente fica nesse dínamo, sabe? Retroalimentando. Meu Deus, o que é isso? Cadê? Eu não consigo, eu não faço, eu não posso. Eu vou, né? A autossabotagem. E aí vem o vitimismo, aí vem a procrastinação e etc, etc. A autoconsciência lá na imersão mostrou que existe um povo, assim, ó. Tem um versículo na Bíblia, em Mateus, Jesus olha para os filhos das trevas, olha para a esquerda e fala, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele olha a questão de gestão, a gestão de emoções, gestão de negócios e vê isso. Por quê? Porque nós recebemos algumas informações, imprimimos essas informações e a gente para de avançar. Nós paramos de prosseguir pelo propósito. E quando a gente para de avançar, muitas das vezes acontece por falta mesmo de pessoas, pelo meu ecossistema, mas falta de conhecimento, falta de maturidade, inteligência emocional. E aí nós falamos sobre patrão e empregado. E aí eu vou falar sobre reclamante e reclamado. Há uma grande vivência na justiça do trabalho, onde as batalhas judiciais são envolvidas pela emoção, extremamente emotivas, onde o patrão se coloca assim, eu dei emprego, dei dignidade, e ele entrou com uma ação. E o empregado se coloca assim, olha, eu trabalhei, vesti a camisa e ele não me honrou. E o que se coloca ali? O conflito de emoções. Porque ele fala assim, já que ele entrou com a ação, vamos esperar na audiência de instrução e julgamento para eu pagar. E vamos pagar em parcelado. E
o empregado já fala, já que ele não me pagou, quero tudo, não quero perder um centavo. Ou seja, as emoções são colocadas em xeque e você não avança e você não prospera por fato que ainda você é um menino emotivamente. Você é imaturo emotivamente, sabe? Ah, eu não vou falar com aquele cara. Não, ele me feriu. Meu amigo, é negócios. É a dor. Aprende a lidar com a dor. A dor que cura e a dor que transforma. Transformador. Transformar tira dor. É Transformador. Então, a partir desse momento, a partir dessa consciência, eu consigo trabalhar nas 18 áreas da inteligência emocional. Em todas elas. E aí eu consigo ver o seguinte, como eu falei no início. Nós nascemos. Temos o cordão umbilical. A gente nasce tipo the born potato, ou seja, nasceu uma batata. Não, a gente tem uma pessoa que cuida. Nosso pai, nossa mãe, enfim, etc, que vai cuidar. Depois a gente vai ser alfabetizado. Por acaso alguém é autodidata? Não, eu vou no meu mundo fantástico de Bob, e aprendi a falar. Não, alguém vai ensinar. Depois a gente vai aprender os cursos profissionalizantes. Alguém vai ensinar. Depois eu vou para a faculdade. Alguém vai ensinar. Em toda a nossa vida, sempre nós temos alguém. Sempre nós estamos andando com alguém. O que faz diferente você que está abrindo um negócio, empreendendo, não querer andar com alguém? Eu vou andar sozinho, eu vou segundo as minhas regras, segundo o meu universo, segundo a minha cultura. Então essa consciência de procurar ajuda, se desenvolver naquele negócio e estruturar de uma forma correta, uma forma coerente, uma forma onde eu respeite os meus níveis, é importantíssimo. Lá na imersão, a gente trouxe essa ideia de consciência e de crescimento. Então as pessoas têm essa falsa ideologia do socialismo, que alguém tem que dar alguma coisa para mim. Eu tenho que receber alguma coisa. E se nós olharmos o compêndio da CLT, se nós olharmos as nossas leis internas, elas são tudo direcionadas a algo que eu preciso ter. Ou seja, eu respeito meus direitos e deveres, todo mundo tem, mas eu preciso de algo, eu preciso que o governo me compense. E o governo, que aí o admirável mundo novo, né? Enfim, e aí tem também o príncipe, ele vai dizer o seguinte, eu te dou 1984. eu te dou isso, mas é um circo, é um palco, aonde eu dou água e pão, benefícios, mas eu tomo de vocês a sua riqueza e a sua prosperidade. E se nós olharmos essa consciência, eu sou obrigado a olhar lá para o Egito, lá para José, que as pessoas levavam gado, levavam os bovinos, levavam a sua produtividade em troca de cereais. Com todo respeito, elas conseguiam sobreviver com o que elas tinham. Mas a mentalidade delas era baseada nisso. E ele foi inteligente. Ele pegou, trocou, assumiu a posse, pegou as terras deles e depois o que ele fez? Voltou e devolveu. E falou o seguinte, de um quarto disso aqui, você devolve para mim. Ou seja, eu não posso perder o meu núcleo econômico. Esse núcleo econômico eu tenho que gerar. A produtividade dentro de uma operação, ela tem que ser real. As metas dentro de uma empresa, elas têm que ser concisas. A consciência emocional, ela tem que ser o fundamento. Olha o que eu falei. Falei de duas coisas dentro do negócio, mas o maior é a consciência emocional. Eu vejo pessoas fazendo negócios por ganância, porque levaram a vida toda, não conseguiram enriquecer, viram uma oportunidade e falaram assim, poxa, vou lá. Não, é pirâmide. Não, mas não é, parece ser certo. Vou lá comprar algum perfume. Telec Free. Não queria dizer, não queria falar, mas vou lá. Vou lá e vou ficar rico. Ah, agora abriu a criptomoeda. É tudo algoritmo, vou comprar. Eu fiquei 20 anos, não consegui ficar rico. Fiz todas as minhas decisões baseadas em emoções erradas e razões erradas. Né? Porque toda decisão a gente trabalha nos dois aspectos, emoção e razão. A gente tem que saber potencializar, equalizar e monetizar da forma correta a emoção, trazendo para si de uma forma equilibrada e de uma forma que vai gerar isso algo bom e positivo. E o conhecimento é a mesma coisa. E a falta da ausência de conhecimento e a emoção correta faz que as pessoas tomam decisões erradas porque elas pensam, talvez, vou usar um exemplo, elas pensam na ganância de ganhar mais e não na ambição, e elas, por falta desse entendimento, elas acabam entrando numa zona de perigo e elas perdem. Então, a imersão fez, primeiro, eles mudarem a mente, Anderson e Jaziel,
mudarem a mente de consciência do negócio deles, mas muito mais de quem eles são. Quem eu sou dentro desse meu propósito. E aí a Imersão fez o seguinte, essa empresa, nós estamos falando da questão do espírito, na questão de Deus, dos princípios. Esta empresa reina e rege a Deus. O salmista fala, o céu já tem dono. É Deus, o céu já tem dono. A terra deu para os homens governar. E Deus não quebra princípio. Falei, não, a terra vocês governam. Não, Deus nem vem na terra. Olha o que eu vou falar aqui, a heresia. Só deixa eu terminar isso aqui para concluir, mestre. Então, a terra, Deus deu para o homem governar, para o homem governar. E governar de forma inteligente, de forma consciente e, principalmente, de forma que a gente traga princípios e valores e influencie uma sociedade. O que acontece é que cada um pensou no seu condomínio e que se dane o resto. E hoje, a sociedade que nós estamos vivendo, ela reflete a realidade. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo. Ela reflete a realidade de uma fraqueza, de ausência de conhecimento, de ausência de inteligência emocional e, principalmente, essa palavra de empatia ficou somente na gramática, só na semântica. E falta, sim, arrastar a multidão através do exemplo, mestre. Então, eu vou falar uma heresia aqui, né? Vocês sabem que eu sou teólogo e tenho as minhas heresias, mas são umas heresias com fundamento. Então, veja bem, você sabia... Não, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus falou que Deus conhece o nosso coração antes de a gente falar, ele já sabe. Por que a Bíblia fala para orar? Se Jesus diz que ele sabe o que você vai falar antes de você falar, e por que você tem que orar? É só você pensar, ele já sabe, ele responde, tá tudo certo. Por que tem que orar? Orar e sem cessar, pedir e dar-se-vos-á. Por quê? Não é um paradoxo? Não é um paradoxo? Se ele sabe o que você pensa antes de você pensar, por que você tem que verbalizar? Então veja bem, olha a base da minha heresia. Deus não desce aqui na terra sem que o homem autorize. Aí você fala assim, você está tirando a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Não, não é que Deus não pode, é que Deus, ele respeita o princípio que ele mesmo fundamentou. Você vê que Deus descia no jardim à tarde para se comunicar com Adão, mas depois que Adão quebra o princípio, ele não desce mais. Ele não desce mais. Você vê que quando Jesus ele fala da oração, da oração no capítulo 6 de Mateus, ele fala o seguinte, você vai orar assim, Pai nosso que estás no céu. Primeiro princípio, Deus é o Pai do céu, porque na terra é o seu Pai terreno. Então veja que ele divide céu e terra. A oração dominical, que a gente chama sacerdotal, ele vai dividindo essas duas dimensões. Aí ele fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele fala assim, ó, venha a nós o teu reino. É um convite, sim ou não? Venha a nós, é uma autorização o teu reino. Seja feita a tua vontade, ele divide de novo, assim na terra como é no céu. Aí ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Percebeu que na oração ele pede a participação de Deus? Porque o pão nosso de cada dia sou eu que conquisto. Mas ele diz, dai-nos, participa. Perdoa as nossas dívidas, como eu perdoo. É assim, ó, vem aqui na terra e socializa comigo, me ajuda a governar aqui na terra. Porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Então veja que quando você ora a Deus, você está abrindo mão do seu governo, dizendo, não é suficiente governar sem você. Venha e me ajude a governar para que eu governe como você, que é o que você falou. Qual que é a nossa grande dificuldade e caos social? É que eu governo sem Deus. Eu não convido Deus para fazer parte do meu governo. Você vai ver que na Bíblia tem vários governos, com Deus e sem Deus. Por exemplo, o governo do rei Josias. Foi incrível, toda a sociedade foi beneficiada. O governo do rei Ezequias. Foi incrível. O governo do rei Davi. Foi incrível. O governo de Salomão até uma parte. Foi incrível. Mas vai ver o governo de Jeroboão.
de Roboão, entendeu? De Asa, foram reinos que trouxe muito distúrbio e muito caos social. Por isso que a Bíblia diz que aonde há um governo de Deus, há paz. Por isso que o cristão, ou aquele que vive ideologicamente pelos conceitos filosóficos da Bíblia, devem assumir cargos relevantes de governo, políticos. É por isso que essas pessoas, não estou falando aqui de religioso não, tá? Porque tem muito religioso que é pior do que uma pessoa que não tem religião. Estou falando aqui de princípios, conceitos filosóficos baseados na Bíblia. Estou falando nesse sentido. Então, essas pessoas devem assumir as empresas, devem assumir os cargos políticos, devem assumir os lugares relevantes na sociedade. Para quê? Para multiplicar esse governo de Deus. Então, Deus ele só vai vir na sua empresa se você convidar. Deus só vai vir participar com você da sua empresa se você convidar. E foi uma das coisas que nós ensinamos lá na imersão. Perfeito. Muito bom. E Deus, ele não habita em um lugar que tá ruim, desorganizado. Deus não está lá. Eu sempre gosto de dar o exemplo que o lixeiro, o caminhão do lixo, ele passa recolhendo o lixo na frente da nossa casa. O lixeiro, ele não bate palma lá, abre o portão, com licença, dona, abre a porta da casa, entra lá, eu vim recolher o lixo. Ele entra lá na tua lavanderia, recolhe o saquinho de lixo, você faz a separação e leva para o caminhão. Não, ele não faz isso. Quem tem que fazer isso sou eu. Quem tem que organizar a minha casa, quem tem que organizar o meu ambiente, sou eu. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso colocar o lixeiro, separar, fazer a separação dos materiais e ir lá fora na rua e colocar o lixo lá, certo? Só que isso é fácil, isso dá trabalho. Eu preciso saber o dia que o lixeiro passa, preciso saber das coisas, o cachorro rasga. Então, eu preciso fazer a minha parte. E assim é dentro da empresa, assim é dentro de um negócio. Eu preciso organizar as coisas. Eu preciso ter algo justo, limpo, íntegro, para que Deus habite ali. Você falou muito bem, hoje de manhã eu estava fazendo devocional, primeira Reis, Samuel, e falou muito sobre o rei Jeroboão, sobre o rei Asa, e aonde eles estava extremamente uma bagunça o reinado deles, igual o rei Salomão. O rei Salomão, no final ali, ele, cara, as mulheres dele tomou conta do reinado dele, ele não mandava mais nada. Aí levantou altar para isso, altar para aquilo, altar pagão, e a bagunça se estabeleceu. Obrigado. A bagunça se estabeleceu. Uma bagunça ideológica, né? A bagunça ideológica. Aí dentro dessa ideologia de Deus e bagunça, vem costumes, aonde tudo pode, tudo é legal, tudo é lícito, enfim, e não é bem assim quando Deus está em ordem. Existem princípios, e se a tua organização não tem princípios, Deus não está lá. Mesmo você pode convidar, você pode, eu amo a Deus, beleza, mas tem justiça? Cara, Deus não vai concordar com aquilo. Ele não vai estabelecer o reino dele aonde tem lixo, onde tem bagunça. É isso que eu quero dizer. Se eu não colocar o lixo para fora de casa, o que vai acontecer? Minha casa vai cheirar mal, eu não vou ter onde andar, eu vou pisar por cima do lixo, vou pisar por cima das coisas. Aí quando eu te convido, vamos lá tomar um café lá em casa. Vamos lá tomar um cafezinho lá em casa. Só não repara a bagunça. Tem aquela frase? Só não repara a bagunça. Você vai chegar lá em casa, vai sentar na mesa, vai olhar para um lado, a casca de banana, vai olhar para o outro, saco de pão, vai olhar lá no chão, essa caixa de leite. Você vai querer ficar lá? Não é agradável. É no mínimo desagradável, no mínimo. Você vai inventar uma desculpa, cara, estão me ligando aqui no escritório lá, vou ter que correr lá. Você não vai conseguir nem tomar café, porque o cheiro está tão ruim. O ambiente está desagradável e você não consegue ter um relacionamento ali, porque está bagunçado. E é terrível habitar em um lugar que está desorganizado, bagunçado, onde não tem princípios e valores. É isso. Anderson, eu quero fazer uma colocação para ti, baseado no que tu falou. Agora, é interessante porque isso vai ajudar todos que estão empreendendo e que são empresários. Tu já entrou... Nós estamos falando de organização, mas nós estamos falando dessa mudança de mente. Perfeito. Quando eu mudo, tudo muda.
Tu já presenciou ou mesmo tu já executou reuniões onde a tua emoção, o teu estado emocional estava afetado e tu tinha que tomar aquela decisão e tu tomou a decisão baseado numa emoção que estava existente naquele momento e passado um tempo tu repensou e revisitou aquela decisão e falou, não tomei a decisão certa, ou enfim, ou até tomei a decisão certa. Nos fale sobre isso aí, porque tem a ver com o que tu falou sobre a organização. E aí eu queria depois passar para o Jaziel sobre essa gestão de emoção, porque muito da desorganização tem a ver com a emoção. Já fiz isso sim. Eu me considero uma pessoa emocionalmente equilibrada. Eu consigo muitas vezes não falar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu estou pensando, porque não é o momento, não é a hora. Eu consigo segurar isso para mim com muita tranquilidade, muita calma. Mas eu já tomei decisões emocionalmente abalado, por exemplo, até de não mandar alguém embora. Vou dar um exemplo muito simples, né? Eu me emocionei, eu me conectei emocionalmente com a dor da pessoa pessoal, que às vezes ela tem 3 filhos, mãe solteira, não tem como se sustentar, e emocionalmente eu me envolvo e pensando racional no negócio, cara, você não serve para mim. Você não me traz ROI, você não me traz resultado. Ponto. Mas eu fico com você porque você não tem recurso para se manter. Eu já tomei esse tipo de decisão, tá? E falando, que assim, ó, é muito coração, não tem como você falar assim, cara, eu habito no reino de Deus, eu sou filho de Deus e não pensar nisso. Não trabalhar na emoção. Eu poderia até tomar a decisão de mandar ela embora, mas assim, ó, eu vou te sustentar por 2 meses. Eu vou te sustentar até você achar um emprego. Eu vou te manter até você achar um emprego. Talvez eu faria isso. Pensando emoção e razão. Mas tu tomou aquela decisão da emoção e depois tu viu que não era mais correta. Correto. E mestre, e referente às emoções, porque nós estamos falando sobre uma metanoia, uma mudança. Qual é o fator, além da consciência, agora vem a questão instrumental. Como é que eu mudo as minhas emoções? Eu não quero mais aquela emoção. Eu sou uma pessoa que, dando um exemplo, vou tirar o exemplo do Anderson. Eu sou muito coração, só que isso está me afetando nos negócios. Não é o caso do Anderson, não é o caso do Anderson, mas trazendo aquela pessoa que é emotiva ou aquela pessoa que é razão demais também. Como que eu faço para mudar essa chave mesmo, de mudança de mente, nesses posicionamentos de inteligência emocional? Então, gente, vocês sabem que eu sou um admirador da Bíblia, um leitor da Bíblia e acredito piamente nos princípios bíblicos, né? Jesus, ele criou uma equipe e ele criou um planejamento estratégico de divulgação mundial do seu negócio. Seu negócio era estabelecer o reino de Deus. Jesus, ele contrata algumas pessoas, eu vou falar aqui numa linguagem empresarial, ele contrata algumas pessoas e ele manda para vender o produto, que na verdade era um serviço. Ele fala, vai, cure e tal. Só que ele fala o seguinte, o ambiente, a hostilidade do ambiente e da necessidade que aqueles funcionários teriam para estabelecer o reino, o seu negócio. E ele diz que o ambiente era um ambiente de lobos. E olha o que Jesus, como que ele constrói esse mapa dos negócios. Ele diz, eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Espera aí, como é que você envia ovelha no meio de lobo se ovelha faz parte da cadeia alimentar dos lobos? Não é um paradoxo? Você vai enviar teus colaboradores no meio de lobo? Eu vou morrer. Você vai, é suicídio. E é homicídio, porque foi você que enviou, né? Na verdade, já é homicídio. Você que é advogado, você sabe, né, doutor? Já não é homicídio, já não é um suicídio, é um homicídio. Então, olha que interessante. Só que Jesus, ele dá o segredo, que é a resposta do que você me perguntou agora. Jesus diz assim, ó, portanto, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. O que Jesus fala aqui? Fala de 2 naturezas. Ele fala de uma natureza passiva e de uma natureza ativa. O que é a pomba? A pomba é um animal acolhedor, é um animal singelo, é um animal de paz, de carinho, de afeto, de acolhimento.
Porém, o segundo animal que Jesus se refere é a serpente. A serpente já é um animal hostil. É um animal que ninguém gosta. É um animal que ele fica oculto. Ele não pode aparecer. Se aparecer uma serpente, que a gente vai fazer o que com ela? Correr ou matar. Ou Não. Ou correr ou matar. E se aparecer uma pomba? Se aparecer uma pombinha branca aqui, quer fazer um carinho. voando. Ai, que lindo! Fazer É um carinho. sinal de que Deus está com a gente. A gente ia falar isso ou não ia? Porém, Jesus diz o seguinte para os funcionários dele: se você tiver só natureza de pomba, você vai ser engolido. Só que se você tiver só natureza de serpente, você vai ser morto. Jesus, qual que é o segredo para se manter em meio a um ambiente hostil? Equilíbrio. Como vocês estavam falando, patrão bom demais não produz nos negócios. Mas o patrão muito incisivo também impede e dificulta a produtividade dos colaboradores. Eu preciso de equilíbrio. Aí a pergunta é: qual é a régua, o equipamento de mensuração para mim saber realmente o equilíbrio? A resposta é justiça. Justiça. Quando é que eu equilibro a natureza de pomba e a natureza de serpente? Com a justiça. Então, se o seu Muito funcionário não está produzindo, é justo que você mantenha ele? Não. Não. Você está sendo injusto com quem está produzindo. Então, a meta de vendas da sua empresa, Dr. Jackson, é R$20 mil mensal. Aí tem um colaborador que não bate a meta já faz 6 meses, só que todo mundo está batendo a meta. E quem bate a meta recebe 10% do valor dos 20 mil. E você está dando os 10% para aquele que não bate a meta. Você está sendo justo? Não. Aí o teu colaborador chega todo dia, isso aqui foi uma situação que ocorreu, eu acho que foi lá na imersão, que o funcionário falou o seguinte, que tem um colaborador que chega 10 minutos atrasado. E essa pessoa deixa ele entrar. E ele não tem punição nenhuma. Acho que foi na imersão, foi agora eu atendendo durante a semana. E ela disse assim, ó, os outros funcionários começaram a chegar atrasados também. Eu falei, eles estão certos. Por quê? Porque qual que é o justo aqui? É que todo mundo chega atrasado, porque eu estou chegando no horário. E eu recebo a mesma recompensa e o mesmo tratamento que quem chega atrasado. Para que eu vou trabalhar 10 minutos antes? Então, o que se tornou justo? O que é injusto? O que é justo? É equidade. O que é equidade? Deveres e responsabilidade igual para todos. Só que quando eu, empresa familiar, quando o meu irmão, meu primo, meu cunhado, minha mãe, que trabalha comigo, chega a hora que quer, sai a hora que quer, tira férias a hora que quer, e quando você, que é o meu colaborador, que faz a mesma função dele, não pode fazer isso, isso é injustiça. O que vai acontecer com essa empresa? Vai criar uma bola de neve de comportamentos disfuncionais. Quem vai ser prejudicado? CNPJ, que não vai produzir o que deveria. Então, eu tenho minha cultura organizacional, meu organograma e todo o planejamento de ordem no meu negócio. Aquilo é para todos, inclusive para mim. O que é isso? Justiça. Então, a justiça, ele tira ou a bondade demais ou a maldade demais. Quando a mulher lá, 2 mulheres, numa crise lá com o Salomão, elas estavam dormindo, uma matou o filho da outra. O filho morreu. Aí ela trocou o filho. O filho morto, que era o dela, deu para a amiga e pegou o filho vivo da amiga. Foram para o Salomão. Falou, ô Salomão, tem uma causa aqui que não é fácil. Essa mulher pegou meu filho, porque o dela ela matou, e agora ela quer o meu filho, mas ela disse que o filho é dela. Naquela época não tinha exame de DNA, então imagina o desafio para o Salomão. O Salomão só veio a inteligência do Salomão, que é essa que Jesus falou. Salomão falou assim, a única coisa que eu posso fazer é utilizar a régua da justiça.
Aí Salomão pensou assim, ó, qual é a mãe que você vai matar o filho e ela vai aceitar? Ela abre mão de tudo pela vida do filho. Porque isso é justiça. Eu abro mão daquilo que eu acho que é certo para fazer o que é justo. Aí o Salomão pega a espada e falou, vem cá que eu vou cortar no meio, vai ser um pedaço para cada uma. A mãe falou o quê? Não, deixa com ela então. Aí o Salomão falou, você que é a mãe. Pegou o filho e deu para a mãe verdadeira. É essa régua de justiça que vai fazer você nem ser pomba e nem ser serpente. E isso não é só nos negócios, isso é nas relações também. Na nossa relação aqui, a gente não pode ser pomba demais. Vai ter momento onde você vai dizer, cara, não gostei do tema. Igual eu propus um tema aqui para vocês, e vocês falam, não, eu acho melhor tal tema. É essa coisa de serpente e de pomba. Eu tenho que entender que vai ter momentos que eu vou ser serpente, mas vai ter momentos que eu vou ter que ser pomba. Para que a relação o quê? Se perpetue. Muito bom, muito bom. Essa questão de ter essa dualidade de entender esses dois mundos e a justiça. Porque, igual você falou do horário, né? Se o funcionário entra atrasado, você permite, cara, se virou uma cultura. Cultura boa, cultura ruim, virou cultura. Você permitiu, virou cultura. Enquanto você não trazer uma penalidade e não corrigir isso, antes que vire cultura, cara, acabou. Todo negócio ele é regido por uma cultura, tá? E o que vai determinar o sim ou não é a punição dentro da justiça. Que é a parte serpente, né? Dentro da justiça. Você tem que trazer a justiça dentro do negócio. Estou sendo justo? Sim, estou. Então, vamos lá, bora ser justo. Porque a Bíblia diz também o quê? Que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. Ele é paz, alegria no espírito e justiça. Ele não é nem só paz e nem só alegria. Oba, oba, uhul, yes! Ele é justiça, cara. Deus é justiça. Qual que é o caminho da prosperidade? Jesus falou assim, ó, sobre as necessidades do dia a dia, comida, bebida. Ele fala assim, ó, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele fala assim, e as demais coisas do cotidiano vai ser acrescentadas. Então, a prosperidade tem a ver com o quê? Com mentalidade de governo e com justiça. Simples assim. Não tem como prosperar. Eu falo isso, eu já contei para vocês, que o cristão tem isso, porque ele confunde, ele pensa assim, ó, eu sou cristão, eu tenho que ser pomba, eu não posso exigir produtividade, eu não posso exigir meta cumprida, eu não posso exigir lucro. Eu sofri muito com isso, porque eu fui feito de idiota por muitos anos. Exatamente isso aí que eu ia, só terminando aqui a linha de raciocínio, doutor, é justamente aonde eu ia chegar. Essa questão de a gente, por ser cristão, por estar inserido dentro de uma igreja, a gente acha que tem que ser bonzinho. As pessoas olham de fora e acham que a gente tem asa, né? Porque a gente é quase anjo, semideus. Mas não tem asa, cara. A gente é pecador, falha igual. Só que a gente não pode deixar faltar a justiça, porque isso também faz parte do reino de Deus. Essa questão de cobrar meta, cobrar desempenho, cobrar que seja entregue o que tem que ser entregue, o que está combinado. É resultado por competência, não é por cristandade. O que eu fazia? Você é missionário. Eu contratei uma missionária. Na minha cabeça, por ela ser de Deus, uma missionária, ela ia produzir mais. Sabe o que ela fez? Ela me trouxe um atestado de 7 dias, eu fui lá no Ministério da Saúde e descobri que era falso. Então, assim, eu não posso agir nos negócios. Aí entra aquela coisa que eu falo, CNPJ não tem coração. Por esse aspecto sociológico, eu preciso usar a razão. E minha empresa só vai sobreviver se ela produzir. Agora, Jaziel, você mandou ela por justa causa? Mandei. Você tem mágoa dela? Não. Você ama de coração? Amo. E se você achar um lugar que ela vai se dar bem, você indica? Indico. Só que eu vou contar, ó. Ela só pegou um atestado de 7 dias, mas vai que ela se arrependeu. Só que assim, essa linha muito tênue que a gente não consegue entender. Tem uma frase muito legal que é assim, ó. De bonzinho pra bobinho é um pulinho. De bonzinho pra bobinho é um pulinho. Então as pessoas pela bondade do coração, costumam fazer gente de bobo. Não, foi o que fizeram comigo, tá? Com você e com muitos empresários cristãos que agem com o coração, que agem com a emoção,
que age com os olhos sem estar fitado na justiça. E você tá só focado no bonzinho, na emoção, e você dá tudo. E você não ensina Anderson, a pescar. Como que era Jesus? Jesus pegou assim, ó, pegou os talentos. Deu 1 para você, 2 para você e 5 para você. O que ele falou? Produção. Negócio é produção. Produção. Produza. Aí ele volta. Ele tá contando a parábola. Ele volta e diz assim, e aí? Aí o cara, não, eu negociei e produzi mais 2. O outro que tinha 5 falou, não, eu produzi mais 5. Aí o que tinha 1, achando que negócio é obra social, falou assim, eu sabia que você era um homem muito exigente, muito rigoroso, e enterrei o meu talento. O que Jesus falou para ele? Jesus disse assim, ó, mau servo. Por que você não pegou esse dinheiro, pelo menos, e colocou no banco para correr 0,6% na poupança? Pelo menos eu não ia perder, desvalorizar o meu produto e o meu serviço da minha empresa. Pegou o cara pelo pescoço e disse assim, ó, pode jogar nas trevas exteriores, ou seja, mandou o RH, pode mandar embora. Ah, mas ele, coitado, ele estava só com medo porque é difícil vender. Pega e manda embora. Isso foi Jesus que ensinou, só que a gente não interpreta do jeito certo. Jesus mandou jogar o cara nas trevas exteriores, jogar o cara para fora. Por quê? Porque no reino de Deus funciona por produtividade. Foi demitido por justa causa. Por justa causa. Agora... E ele falou, ó, arranca o que ele tem. Sim, e dá pro outro. E saiu sem nada. Por quê? Porque o que você ganha numa empresa é por competência. Jesus, ele trabalha ali, nessa parábola do talento, não olhando a necessidade pessoal do outro, mas a competência dele. Porque quando ele entregou o talento, está escrito assim, ó, e deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, numa empresa, eu preciso fazer uma análise de perfil para colocar o meu colaborador no lugar certo. Não adianta você colocar alguém que é introvertido, que é nerd, que gosta de lidar com computador, no setor de vendas. Jesus falou assim, ó, e deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso significa que aquele que enterrou o talento tinha capacidade de desenvolver a sua produtividade. Se você contrata alguém para recursos humanos que deve trabalhar cartão de ponto, fazer pagamento, contratação, processo seletivo, e você está tendo prejuízo, de 2 a 1. Ou o empresário é incompetente, ou o funcionário que ele contratou é incompetente. O que ele tem que fazer? Ai, mas ele tem 2 filhos. Ai, então faz o seguinte, dá cesta básica, demite e dá cesta básica aí por, sei lá, o resto da vida. Não é pecado você fazer justiça social. Não é pecado você ajudar as pessoas, mas é pecado você utilizar isso dentro do seu negócio. Isso é um pecado. Você pode sim ajudar essa pessoa fora da sua empresa. Por quê? Porque os colaboradores que estão junto ali da equipe estão vendo a injustiça, falando, pô, a mulher todo dia está contratando errado, a gente está sendo prejudicado, a empresa não está crescendo, a gente não está recebendo a comissão. E o nosso chefe não fala nada. Tem alguma coisa errada. Aí vai desanimando, desmotivando a equipe. Jesus nunca foi assim. Você pode ver com os discípulos. Jesus nunca foi assim. E se você vê a história do Antigo Testamento com Deus, sempre foi de competência. Ele chega para o Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Mas por que ele falou para Abraão e não falou para outro? Porque ele sabia que Abraão tinha capacidade suficiente de lidar com os desafios do dia a dia. Então a sua chamada e o seu propósito de vida tem a ver com a capacidade que você tem de dar resultado. O que Deus quer Por que Deus chamou você para o reino dele? Porque você tem qualidades que ele precisa para que você dê resultado em certos aspectos da sociedade. É político? Ele vai exigir de você resultado. Seu galardão vai depender do resultado que você der. No mundo empresarial, você vai ser cobrado pelo seu resultado. No mundo espiritual, você é um sacerdote, você é um pastor, ele vai cobrar de você o resultado naquela área.
Então ninguém escapa, todos vão ter galardão. Por quê? Porque Deus só dá algo a alguém se ele tem competência para desenvolver. Eu vou aproveitar essa parte da justiça, que é uma coisa que eu entendo um pouquinho, e é interessante que nós falamos sobre a questão de decisão e emoção, né? Mas olha que legal, toda a irregularidade, toda a falta dentro do trabalho, ela necessita de uma ação tua. A lei vai falar isso. A CLT diz o seguinte: se você verifica que o seu funcionário cometeu uma falta e você não interpela, não vai lá exortar, não vai lá tomar uma ação, você concorda com aquela ação tacitamente. Ou seja, o teu silêncio... Vamos dar um exemplo. Teve uma situação há muitos anos atrás que a gente assessorava uma empresa e a empresa acabou perdendo um funcionário. Perdendo o posto no qual o funcionário trabalhava. Essa empresa era uma empresa de segurança. Aí ele foi verificar por que perdeu. O funcionário dormiu. Era para ele vigiar a empresa, ele dormiu. E a câmera bateu nele, ele dormiu de roncar. Enfim, aí a pessoa chegou, o dono da empresa falou assim, não adianta mais ficar com vocês, porque isso já se repetiu algumas vezes. E não é do agora. Aí esse profissional, esse empresário me chamou e falou, Jacques, o que dá para fazer? Olha o contrato e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara, a empresa falou que ele repetiu algumas vezes. E eu pensando, olha, se foi algo primário, dá pra gente conversar e tal. E aí eu fiz a pergunta para ele. Não, olha, a empresa acha que cometeu um erro, porque se não foi agora que foi pego, o seu funcionário dormir, não. Ele já foi umas 4 vezes. E o que tu fez? Ah, eu não fiz nada, eu fui lá, falei com ele e tal, agora eu vou mandar ele embora. Falei assim, cara, você esperou todo esse tempo e você concordou tacitamente com ele. Você concordou tacitamente e mandou embora. Mas enfim, o que aconteceu? Entrou com ação, o juiz foi lá e aplicou o princípio do tácito, da conveniência tácita. Falou assim, não, você concordou. Porque a empresa que acabou de mostrar os relatórios que já dormiu 4 vezes. Na quinta tu mandou embora, tu estava concordando tacitamente. Pode pagar 2 vezes ele. E pronto. Então, o que eu vejo aqui? Nós temos... Deus, tu falou do talento. Deus nos deu um mandamento, ó. Mandamos-nos. Ou seja, um mandamento, em latim, que tem regras e normas e princípios dentro dele. A empresa é a mesma coisa. A empresa tem missão, visão e valores, mas ela tem a política dela interna, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como eu tenho que me comportar, como eu não tenho que comportar. Ou seja, em toda essa estrutura dentro da organização de negócios, a gente às vezes, e aí eu vou falar pelo povo cristão, tá? Vou falar para você cristão. Às vezes Deus converteu a sua alma, mas ele não converteu a sua inteligência. Deus converteu a sua alma, mas não converteu a sua inteligência. Deus converteu a sua alma, mas não converteu os seus neurônios, os seus hormônios. As crenças. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente está tão no céu e a gente fala assim, não, Deus proverá, Deus fará. E aí faz o seguinte, eu vou começar a contratar baseado a minha fé e os meus princípios. E Deus fala o seguinte, não, eu não chamei 12 apóstolos baseado no judaísmo, baseado no sacerdócio judaico, ou seja, na lei judaica. Eu não chamei Judas porque ele era um rabino. Eu não já chamei Mateus porque ele era um profeta. Ou seja, cada um teve a sua participação pela sua habilidade e competência dentro da instrução. E o próprio Cristo pegou essas pessoas que já tinham uma habilidade e potencializou ao ponto das pessoas falar, por acaso esse é Pedro? Simão, que autoridade ele fala. Olha a hermenêutica no tratar as palavras. Olha o conceito que ele tem. Paulo, abaixo de um jugo de conhecimento, Gamaliel. Ou seja, ele tinha estrutura, ele falava outros idiomas, ele era poliglota. Ou seja, ele tinha habilidades técnicas que poderiam desenvolver aquele cargo. Às vezes a gente vai, abre uma empresa, que eu estou falando isso aqui é fato real, baseado em fatos reais. Abre uma empresa, vou chamar meu cunhado, vou chamar minha irmã, vou chamar o meu primo. Aí eu faço uma empresa extremamente ausência de técnica. Bom, mas um nível espiritual e familiar, eu falo assim, cara, meu irmão,
E a gente fez a assessoria daquela empresa e tu sabe como que é. Eu coloco cabide de empregos e quero que eles exerçam funções e determinações dentro da empresa, sem ele ser técnico e sem ser habilidoso naquilo. E eu também não dou treinamento. Ou seja, eu convido a Cristo e falo o seguinte, essa é a minha empresa, faço um milagre. Aí Cristo, eu faço através de instrumentos, através de treinamento, através de mudança, através de inteligência, através de qualificação. Ainda não mudou a estrutura, ainda não mudou. O que é sendo aplicado há 4.000 anos atrás, como tu falou de José, de Abraão, de Moisés, que tiveram competências e habilidades para exercer o cargo que eles assumiram, ainda não mudou. Há 4.000 anos atrás, a álgebra continua a mesma coisa. Não mudou. O que acontece é que a gente está na espera de um milagre para as coisas acontecerem dentro da empresa, mas nós não usamos instrumentos, não usamos tecnologia, como tu passaste na nossa imersão, não usamos a inteligência emocional e não usamos ferramentas reais potenciadas para um negócio baseado na nossa fé. E essa cultura baseada na nossa fé é uma cultura retrólica, no sentido que, nenhuma empresa, seja ela no segmento de serviço ou produto, cresce sem ter conhecimento, sem ter técnica, sem ter gestão, sem ter tecnologia. Não existe milagre para crescer a tua empresa. E o Tiago diz que a fé sem as obras é morta. É assim, ó, a tua fé, se não tiver ação, ela é ineficaz. A fé sem obra é morta. Então a fé ela só é útil se ela estiver acompanhada de ações. E ações em vários aspectos, né? Agora, falando de resolução, olha o que Jesus ensina, Jesus ensinando. Se alguém fizer um mal contra você, pecar contra você, olha o que Jesus fala. A arte de resolver problema. Vai até ele e fala pessoalmente. Agora eu vou enaltecer a tua área aqui, tá? Ele fala assim, ó, vai e fala pessoalmente com ele. Conversa, vê se você faz uma mediação. Agora, se ele não quiser te ouvir, vai e chama uma testemunha. Chama uma testemunha e fala, ó, vem cá, Jacques, eu tô tentando resolver aqui com o Anderson, mas ele é irredutível. Eu quero resolver com ele não quer. Testemunha. Aí, por terceiro, ele diz assim, ó, caso ele não queira te ouvir, vai até a igreja. Caso ele não ouça a igreja, entra com a ação justicial, que é o que ele quis dizer. Ele vai ter que ir para a prisão, é o que está escrito lá. Então, a Bíblia, a gente olha a Bíblia, às vezes, apenas por um olhar eterno, fantasioso, sem entender que Jesus foi um ser humano que viveu aqui na Terra e precisava pagar impostos. Jesus precisava pagar impostos. Jesus precisava dar conta de 12 homens que tinham que se hospedar, que tinham que se alimentar, que tinham que ser custeados por ele. Você acha como que isso acontecia? Era o anjo que trazia comida todo dia à noite? Não, tinha estratégia de gestão. Obviamente que é o que você falou, Anderson. No meio do processo empresarial, tem situações que só uma manifestação e uma intervenção divina. Que era o quê? Eles estavam lá no deserto, não tinha padaria aberta, não tinha nenhuma fazenda ali para fazer comida e era muita gente. Só um milagre. Só um milagre. E aí o pão foi multiplicado. Só que depois que o pão foi multiplicado, sobrou 12 cestos. Ele falou assim, ó, junta para que não haja desperdício. Gestão de capital. Então, se a gente perceber nas ações de Jesus, vai haver uma capacidade em Jesus e nos seus colaboradores de gestão incrível. É só a gente olhar a Bíblia por um olhar holístico. Muito bom, muito bom. Estamos quase chegando ao fim, né? Estamos quase chegando ao fim. Passou muito rápido. Quando a conversa é boa, a hora passa rápido, a gente nem vê. Vamos lá nas suas considerações finais, doutor. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a vocês, agradecer a você, mestre Jaziel, você, mestre Anderson. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para a gente, primeiro, propagar o reino através das nossas habilidades, nosso propósito. Depois, dizer que
que há solução para a tua vida, com certeza para os teus negócios, para tudo aquilo que tu almeja. Então, mais uma vez, agradecer a vocês por dividir esta mesa com mentes brilhantes, com muito conhecimento, mas também com muita ousadia e com muito respeito daquilo que a gente fala. Nós entregamos aquilo que a gente vive e trazemos resultados daquilo que a gente fez. É isso. Obrigado, senhores. Mestre? Bom, eu só quero agradecer e dizer para você que procure ajuda. Ah, eu sou cristão. Então procure uma equipe de pessoas que têm a mesma filosofia e a ideologia que a sua, mas não deixe a sua empresa morrer. Não adianta ir para o monte, não adianta fazer desafio de oferta de dízimo, se você não cria uma gestão correta de negócio. Não adianta. Estou falando de experiência própria, que eu já tentei fazer isso. Ajuda, mas a resolução é você buscar ajuda para criar o quê? Um planejamento estratégico, criar uma cultura organizacional. E quando eu falo cultura organizacional, alguém fala assim, é de comer? Porque você acredita, Anderson, que a maioria dos empresários cristãos não sabe o que é uma cultura organizacional. A gente pode fazer um podcast só disso, né? Na próxima. Podcast Muito bom. só de cultura organizacional, acho que é muito bom isso. Então procure ajuda, procure suporte, que com certeza não vai ser tudo, mas vai ser uma parte que de repente é o que está faltando no seu negócio. Então um abraço, Anderson, uma alegria estar aqui contigo. Jackson, um prazer, e dizer que cada podcast que a gente faz, eu saio maior, né? Eu cresço mentalmente. Costumo dizer que se tiver que pagar um café, paga um café para alguém como esses dois caras, porque o café compensa o valor do café, né? E tem que ir no café igual aquele lá da Oswaldo Reis, né, Anderson? Ah, lá é bom. Garibaldi, né? Garibaldi. Lá é bom. Muito bom. Eu também quero... Olha a propaganda gratuita. Também quero me despedir aqui e trazer essa mesma fala. Se você quer evoluir, ande com pessoas que estão evoluindo. Aves da mesma plumagem, elas voam juntas. Repete esse negócio aí. Aves da mesma plumagem voam juntas. Veja que é esse poeta. Se você quer crescer e ir para um lugar diferente, ande com pessoas que estão crescendo, indo para esse mesmo lugar. É o que a gente está fazendo aqui. E na imersão não foi diferente. Pessoas que estavam lá, andou com a gente, e elas se imergiram dentro da nossa mente, tomaram todo o conhecimento que precisam para dar os próximos passos. Como eu dei o exemplo da academia. Você pode ir para a academia e sentir muita dor fazendo exercício de uma forma errada e não ter o resultado que você quer. Agora, você pode sim olhar, investir em um profissional que vai te orientar a fazer da forma correta. E você vai crescer mais rápido, ficar mais forte mais rápido e ter menos dor, certo? Então, a minha deixa também, eu falo para você, cara, procure alguém para te ajudar. Procure um mentor aqui na Terra e também no céu. Nesses dois lugares você precisa ter alguém que auxilie. E lá no céu é gratuito, é Jesus. E o Espírito Santo ele vai te ajudar de uma forma ou de outra. E aqui na Terra tem pessoas incríveis que apenas se você sentar e tomar um café, você já vai absorver tudo que você precisa para o próximo passo. Então, o nosso muito obrigado. E quando eu mudo... Tudo muda. É isso aí. Gratidão, ótimo. Um abraço. Boa semana. Tudo de bom. Então, quando eu mudo... Tudo muda. É isso aí. Ótimo abraço. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tamo junto.